E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Aqui no canal eu trago análises sobre fundos imobiliários e também eu falo de estratégias que podem ajudar você a investir o seu dinheiro de forma mais inteligente e mais consciente. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber os novos conteúdos, combinado? Então, sem enrolação, bora lá para o conteúdo. Diariamente, eu recebo algumas dúvidas sobre fundos imobiliários, sobre investimentos. E uma das dúvidas mais frequentes que eu acabo recebendo é se a gestora do fundo imobiliário quebrar ou falir, o que acontece com o fundo de investimentos? Bom, é uma pergunta super válida, considerando o contexto que a gente vive aqui no nosso país. Eu acho que até é normal essa pergunta acabar se repetindo, né? Porque o nosso país ele é muito instável politicamente e economicamente. Um ano ou outro aí a gente vê um banco quebrando. Isso não é de hoje, né? Isso já tem anos, já tem décadas que a gente vê isso, um banco ali quebrando, um banco muito grande quebrando. Enfim, e também as nossas instituições, sejam instituições financeiras ou instituições políticas, elas não passam muita confiança, né? Porque, enfim, a gente tem diversos problemas aí de ética, de moralidade, enfim, a gente tem muitas questões aqui no nosso país, o que leva as pessoas, os investidores, enfim, o que leva a gente a ser mais desconfiado. Né? Então, super entendo, super válido esse questionamento. E por isso aqui eu tô aqui no site da CVM. Para quem não conhece, a CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. É como se fosse o xerife do mercado financeiro, é responsável por fiscalizar, por punir, né, os participantes do mercado, tentando sempre proteger o investidor. Para isso, ela acaba emitindo algumas leis, algumas regras, algumas normas, né, algumas resoluções. E aqui no caso, que eu trouxe para vocês, que é a resolução CVM 175, sobre os fundos de investimentos, e incluindo os fundos de investimentos imobiliários. Já entrando aqui na lei, tem uma seção que fala justamente sobre essa questão de substituir o administrador e também, por consequência, a gente pode acabar substituindo o gestor. Deixa eu detalhar isso melhor. Né? No fundo imobiliário, né, a gente tem algumas figuras. Né? A gente tem um investidor, que é o cotista, a gente tem um administrador, a gente tem um gestor de investimentos. Tá? O investidor, ele é dono do dinheiro, ele é dono do fundo. Tá bom? E o administrador é o cara que faz toda a burocracia e a parte jurídica. E o gestor é o cara que toma a decisão de investimento, é o cara que vai investir o dinheiro. Então, basicamente, o investidor, né, os investidores, eles juntam dinheiro dentro do fundo e eles delegam as decisões de investimento para o gestor. Tá? E o administrador, ele cuida da parte operacional, cuida da parte jurídica. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, nesse esquema aqui que eu falei para vocês, vocês perceberam que o gestor e o administrador, ele é um prestador de serviço e ele recebe justamente a taxa de administração. Tá? Então, o administrador e o gestor, eles não são donos do fundo, tá? Eles são prestadores de serviços do fundo. Quem são os donos do fundo? São os investidores, são os cotistas. Então, mesmo se acontecer alguma coisa de errada com o administrador ou com o gestor, basta convocar uma assembleia dos cotistas, uma assembleia dos investidores do fundo, e aí esses investidores vão votar para decidir se é válida a substituição do administrador ou do gestor. Então, basicamente seria isso. Então, se o gestor ou o administrador estiver passando por algum tipo de problema, tá? São figuras diferentes, podem ser de empresas diferentes ou pode ser da mesma empresa. Se essas figuras, administrador e gestor, estiver passando por algum tipo de problema financeiro, seja o que for, basta fazer essa assembleia do cotista e votar, né, pela substituição de um desses dois ou dos dois. Enfim, então basicamente, respondendo a pergunta, seria isso. Mas eu achei interessante trazer um exemplo, até um exemplo recente, do HGLG11, né, que é um fundo imobiliário de tijolo focado no segmento de logística. Esse fundo imobiliário ele era administrado pela Credit Suisse Hedging Grifo, que era Credit Suisse Hedging Grifo, corretora, enfim, corretora de investimento. Mas ele era administrado, né, e era gerido pelo Credit Suisse Hedging Grifo Real Estate, né, que é, enfim, são duas empresas do mesmo grupo, né, do Credit Suisse, só que uma era responsável por fazer a gestão imobiliária e a outra era uma corretora responsável pela administração do fundo. Entendeu? Enfim, o Credit Suisse, ali por volta de 2023, 2024, ele passou por alguns problemas financeiros. Tá? O Credit Suisse é um grande banco europeu, é um grande conglomerado europeu, que passou por algumas dificuldades ali por volta de 23 e 24, e ele acabou sendo comprado por um outro banco, né, ali da Europa também. E nesse processo, o que aconteceu? A Credit Suisse Hedging Grifo Real Estate, que é a gestora imobiliária, ela foi vendida para a outra gestora, Pátria Investimentos. A Pátria Investimentos comprou a Credit Suisse Hedging Grifo Real Estate, né, que era a gestora. Com isso, a
a Pátria Investimentos passou a ser gestora do HGLG, tá bom? E além disso, também a Credit Suisse Reding Grifo, corretora de investimentos, deixou de ser administradora e quem entrou no lugar foi o Banco Genial, aqui como vocês podem ver. Ó. Esse relatório aqui é antigo, como vocês podem ver, ó, de dezembro de 2020, tá? Eu só peguei ele aqui para exemplificar para vocês, tá bom? Mas eu peguei um relatório agora atual para vocês verem como é que tá agora, ó. É um relatório, ó, o ticker, o código continua o mesmo, só que, enfim, como a gente pode ver, ó, enfim, o relatório já está com outras cores, outra página, outro layout. Aqui, ó, abril de 26, né, como você pode ver aqui, ó, dezembro de 2020, abril de 26, aqui, ó, o gestor, aqui, ó, Pátria Investimentos, tá? O administrador e escriturador, Banco Genial. Né? O escriturador é o cara que faz o registro, né? Ele é o cara que tem a guarda dos registros do fundo imobiliário. Né? O escriturador, ele sabe quantas cotas tem, ele sabe quem são os donos dessas cotas, enfim. E quem contrata o escriturador é o administrador. Tá bom? E aqui eu vou ali no final do relatório, só para ficar um pouco mais claro aqui, ó, mais informações. Ó. Antes, aqui, ó, o administrador era o Credit Suisse, corretora de valores imobiliários. Né? Corretora de valores, corretora de investimentos, é tudo a mesma coisa. Tá? E ó, o escriturador e custodiante aqui era o Itaú Unibanco. Né? E agora, enfim, é o Banco Genial, né, que trocou. Enfim, o HGLG 11 é um exemplo perfeito, tá? É um dos maiores fundos um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. É um exemplo perfeito de que, mesmo se acontecer um problema com o gestor ou administrador, eles podem falir, enfim, o fundo, o patrimônio do fundo, ele fica resguardado, ele fica seguro, ele fica salvo. Por quê? Porque o gestor e o administrador, eles são prestadores de serviço do fundo, tá? Eles não são donos do fundo do HGLG11, tá bom? Então é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que às vezes tem muita gente que tem dúvida, tá? Esses casos, e enfim, é normal, isso faz parte, tá? Enfim, acredito que com isso eu tenha respondido essa questão. Se você tem medo de sair da poupança, ou você tem medo de fazer algum tipo de investimento, e se você precisar de ajuda com o investimento, ou com uma carteira de investimento, tá? Sinta-se à vontade para me chamar e a gente pode conversar e eu vejo a melhor forma de ajudar você, beleza? Por hoje seria isso, não se esquece de curtir se gostou do vídeo, se inscreva para receber novos conteúdos e se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até logo!